Iniciando a gravação de hoje, continuação do curso de instrumentação e controle de quinta-feira, né? Hoje a gente vai falar a respeito dos controladores PID. Vamos fazer uma introdução de forma que vocês possam identificar, saber quando que utilizar, o porquê utilizar cada um deles. É importante que a gente tenha bem clara a questão da nomenclatura, né? Vista na última aula, na aula 2 de instrumentação. Isso vai ajudar um pouco aí no linguajar da aula de hoje. Tá? Sempre lembrando, né? Nós temos por obrigação aqui o informe de que essa aula está sendo gravada. Então, se alguém estiver incomodado, tiver algum problema com estar participando de uma aula gravada, por favor, se retire. Controle PID, né? O PID, ele vem de um acrônimo: P de proporcional, I de integral e D de derivativo. Tá? Então, nada mais é do que uma sigla, onde eu faço 3 equacionamentos em cima das leituras que eu faço do meu processo. Faço um equacionamento proporcional, faço um equacionamento integral e faço um equacionamento derivativo, e o resultado dessa conta é aquilo que eu vou jogar no meu MV, na minha variável de processo. Tá bom, por que a gente utiliza o controle PID? Vocês lembram da denominação que eu dei para o overshoot? Como é que era? O que era overshoot mesmo? No linguajar comum ali, né, eu posso chamar ele de erro negativo. Eu posso falar de referencial de PV, da variável de processo, ultrapassando um set point. Mas a tradução mais bem feita que eu gosto de utilizar para o overshoot é do desperdício da energia. Né? Eu estou fazendo com que a minha variável de processo atinja níveis que não são necessários ao meu processo. Né? Eu estou gastando energia jogando uma temperatura lá em cima que eu não preciso. Eu estou gastando energia jogando uma velocidade de rotor lá em cima que eu não preciso. O overshoot, ele é desperdício. Mais do que isso, em alguns sistemas, ele pode ser até perigoso. Ele pode provocar desgastes em excesso num determinado maquinário, ao qual a malha se encontra em processo de controle. Então, quanto menor for a amplitude e menor o tempo de ocorrência de um overshoot, concorda que mais preciso eu estarei próximo à linha do set point? O quanto mais perto do set point, mais próximo do ideal de processo eu vou estar. Então, a função de um controlador PID é exatamente isso, né? Trazer a variável de processo através de um sistema de malha fechada o mais próximo possível do valor do set point. Fica claro isso nesse discurso inicial do que é um controlador PID? Sim? A gente vai detalhar ao longo da aula de hoje, né? Num primeiro momento, nós vamos falar exatamente isso, né? O que é o controle P? O que é o controle I? O que é o controle D? E aí lá na frente a gente faz aí um sumário de tudo isso que foi visto na aula de hoje. Então vamos lá. Controle proporcional, né? O P do PID, aí eu estou falando do controle proporcional. O valor de saída do controlador, ou seja, o MV do CLP, é proporcional ao valor do desvio, ou proporcional ao valor do erro. Set point menos o PV. O valor de desvio que provoca o MV máximo é chamado de banda proporcional, ou PB, que vem de proportional band, e é dado em percentual. Do que você está falando, professor? Vamos lá.
Se houver um processo com um set point de 500 graus Celsius e a banda passante for de 30%, então a minha MV vai estar 100% quando? Quanto que é 30% de 500? 5, 10, 15%, 150 graus Celsius, ok? A questão é, onde é que está esse 150 graus Celsius? Está aqui, ó. Regrinha de 3, continha básica, 150 graus Celsius. O erro for maior ou igual a 150 graus Celsius, a saída do controlador MV será de 100%. 150 graus Celsius partindo do set point. Vamos enxergar isso daqui um pouquinho mais, né? Se o valor da banda proporcional for muito pequena, se o meu PB for muito pequeno, menor que 30%, a correção do meu processo vai ser muito brusca, provocando um overshoot muito grande. Já se o valor da minha banda proporcional for muito grande, a correção do processo será muito lenta, provocando demora na correção, provocando demora ao atingir o valor de set point. Então, literalmente, é como se fosse uma gangorra, tá? O ponto de equilíbrio da banda proporcional é o ponto de balanço nessa gangorra. Quanto menor o erro aplicado aqui, ó, olha o quanto eu consigo de correção lá do outro lado. Já se eu trabalho com uma banda proporcional muito grande, eu preciso de muito erro para ter uma correção considerável do lado do MV. Ok, professor, entendi essa proporcionalidade, mas eu ainda não estou enxergando essa banda passante. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de banda passante. Essa área azul aqui, ó. Se a banda passante for muito pequena, o percentual do set point for pequeno, a hora que eu entro no momento de correção, não dá tempo de eu corrigir. Então ele vai provocar overshoot. Se a banda passante for muito grande, eu vou demorar para chegar no valor de set point. Pode ser que eu nem atinja. Então eu tenho que trazer esse valor de banda passante para uma grandeza onde o meu erro seja o menor possível. Então, se a gente citar aquele exemplo lá de trás, quando eu tenho 500 graus de set point, está aqui, ó, né? O meu 500 graus está referenciado aqui. Quando eu tenho 150 graus de banda passante, onde que está os 150 graus? Está aqui ou está aqui? Essa largura é o que eu chamo de banda passante. É essa largura que tem que ter os 150 graus. O que quer dizer isso então, pessoal? Enquanto a variável de processo está na crescente, abaixo da linha da banda passante, o meu MV é de 100%. A minha potência de atuação aqui, ó, é máxima. Conforme eu vou chegando perto do valor do set point, eu vou reduzindo o valor do meu MV até chegar praticamente zero. Se o meu MV é zero, a tendência é afastar. Se eu afasto, eu subo o MV. Então eu começo a oscilar em torno desse valor máximo aqui a ser atingido. Deu para entender o que eu estou falando aqui ou não? Professor, eu posso entender como a banda passante sendo a faixa de atuação do controle profissional? Exatamente. É na banda passante que eu começo a mexer na grandeza MV. Ó, estou abaixo da banda passante, ok? Meu MV é 100%.
Entrei 10% do PB, minha banda passante baixa para 95. Entrei mais 10%, baixa para 80. Entrei mais 20%, baixa para 15. Então, é na área da banda passante que o MV começa a ser manipulado pelo meu controle proporcional. De que forma? Proporcionalmente. A proporção é quanto mais perto do set point, maior a interação do meu controlador no MV. Quanto mais longe do set point, menor é a interação do meu controle em cima do MV. Por isso que a gente chama de controle proporcional. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Senhores? Acho que sim. Lucas, você que sempre se manifesta. Então, professor, Faz sentido sim, professor. eu entendi a questão, só que não sei, não tá fazendo muito sentido na minha cabeça. Vamos lá. Vamos explicar matematicamente falando. Set point menos PV vezes 2 a 12ª. Por que 2 a 12ª? Estou falando de uma interface analógica de 12 bits. Ok? Vamos imaginar que meu set point é de 350. E o meu PV é de 150. Ok? 2 a 12ª vai me dar um valor máximo de 4096. Se a minha interface é de 12 bits, o valor decimal máximo que ela vai escrever é 4096. Aqui tudo bem? Sim. Ótimo. Banda passante vezes o set point dividido por 100. O que eu estou pegando aqui? Estou pegando uma fração percentual da minha banda passante. 30% do set point. Ok? Resultado dessa conta: 7.801. Como é que eu vou escrever no meu MV o número 7.801 se o meu valor máximo é de 4.095? Tudo bem? Você concorda que numa interface de 12 bits o valor máximo que eu escrevo é esse? Não adianta eu querer escrever mais, porque o máximo que eu vou escrever é 4.096? Concordo. Então, se eu estou abaixo da banda passante, eu sempre vou ter a potência máxima no meu MV. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Tá começando a fazer mais sentido na minha cabeça agora. Ok, então vamos lá. Olha lá, saída do MV de 12 bits. Vamos deixar esfriar não, depois eu volto aqui. Na mesma situação, só que olha, agora eu estou com 30%. Qual que é o meu valor aqui? Ó? Qual que é o PV que eu estou agora? Não é 295? Ó, a fórmula, resultado. O meu PV agora não é de 295? Eu não estou bem pertinho do set point? 295 está perto de 350. Se eu fizer o mesmo equacionamento, olha qual vai ser o meu MV. Eu estou com quase 50% da potência da saída. Por quê? Porque eu já estou perto do valor que eu queria chegar. Então, quando a gente faz o equacionamento nesse formato, né? Olha lá, nesse segundo caso, o MV está com um valor intermediário, 2.146, pois o resultado é menor do que 4.095.
E se eu subir ainda mais esse valor aqui, for para 315, vai diminuir ainda mais essa referência. Ah, agora entendi, professor. Vamos tentar equacionar isso daqui de um outro formato. Quer ver? Os demais ainda estão em dúvida? Ó, nós vamos plotar aqui, ó, exatamente o equacionamento que eu estou colocando aqui. Vou colocar aqui MV. Quais são os parâmetros que eu preciso ter? Ó? Set point, resolução da interface, PV. O MV vai ser o resultado da conta, então isso aqui vai ser um resultado de uma conta. Set point, vamos colocar o set point que está sendo adotado aqui, ó, 350 graus. Resolução, não é 12 bits? Vamos colocar os 12 bits. O PV ele vai alterar. Vamos colocar inicialmente uma PV de 150 graus. Quem é o MV? Ó, eu tenho que equacionar, colocar essa fórmula aqui dentro. Então vamos lá. Quem que é essa fórmula? Vamos abrir um parênteses. Set point menos PV. Essa célula. Essa célula menos esse valor. Fecha o parênteses. Vezes 2 elevado ao número de bits. Fechei o parênteses. Estão acompanhando ou não? Dividido. Banda passante. Faltou, né? Não coloquei. Vamos colocar essa célula aqui embaixo, ó, de banda passante. Depois vocês me lembram. B5, banda passante. Que multiplica o set point dividido por 100. Fechou. Deu erro porque eu não coloquei banda passante. Banda passante. 30%. Aqui, vamos pôr número normal. Não, amiguinho, não quero por cento, tira por cento. Número 30. Ok. Então, vamos lá, vamos traduzir. Se o meu valor máximo é 4.095, eu vou conseguir sair com esse resultado? Não. Então, o meu MV, na verdade, vai ser isso aqui, ó, MV real. Se esse cara for maior que 4.095, qual vai ser o meu resultado? Potência máxima, 4.095. Correto? Caso contrário, é o próprio valor de B1. Esse aqui é o meu valor real,
Isso aqui é o que vai estar saindo do meu CLP. Então vamos lá, ó. Situação inicial, temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Quanto que seria o MV? 12.678. Mas o meu MV real não consegue nada maior que 4.095. Então, meu resultado é 4.095. E a temperatura vai subindo. 150 graus. 200 graus. 250. Opa! Com 250 graus, eu já começo a ter uma situação onde eu começo a reduzir o valor da minha saída proporcional. 240. Lá. 4.095. 248. Já começou a baixar. 265. 300 graus. Atingir 300 graus. Tá vendo o quanto está caindo da proporção? Quer fazer um MV percentual? Igual a isso aqui, dividido por 4.095. Estou a 48% da minha escala. 315. 33% da escala. 325. 25% da minha escala. 345. Estão percebendo que quanto mais perto eu chego do valor do set point, menor é o meu MV? Sim ou não, senhores? Agora ficou bem mais claro, professor. Então eu vou deixar mais claro ainda para vocês nesse momento. Vamos imaginar que é uma saída de 0 a 10 volts? Tensão igual a isso aqui, vezes 10. Quantos volts eu tenho nessa interface? Nesse momento eu tenho 0,5 volts. Vou começar de novo, lá de baixo, ó. 25 graus Celsius. Eu não estou na minha potência máxima? Eu estou com 10 volts na saída. 150 graus. Eu não estou com a minha potência máxima? 10 volts na saída. 200 graus. 10 volts na saída. 215. 220. 250. Opa. Já foi para 9 volts e meio. Já comecei a baixar a saída do meu MV. Por quê? Porque eu estou chegando perto do set point. 300. 4,8 volts. 338. Chega um momento, pessoal, que esse número aqui tá tão perto desse daqui que a potência que eu estou mandando para minha controladora não consegue atingir os 350. Atingir o PV de 350. Qual é o meu valor de saída? 0. Concorda comigo ou não? Se eu atingir 0, o que eu estou falando aqui? Ó? Eu desliguei a saída, eu não tenho mais energia indo para o sistema. Se eu não mando energia para o sistema, o que acontece? Se há uma temperatura, começa a cair. 348. 0,2 volts. 345. Meio volt. Ah, não. Com meio volt eu começo a aquecer de novo. Então ela fica oscilando aqui, ó, em 345, 347, 342. E é isso aqui que acontece na vida real. Ou seja,
na vida real, só com o controlador do tipo proporcional, eu nunca consigo atingir o set point. Dá para plotar graficamente? Vai ser uma reta assim? Ó, vai. A partir do momento que eu atinjo a banda passante, a minha saída em decimais começa a decair, que é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês no Excel. Né? Se eu plotasse isso daqui num gráfico, vocês veriam exatamente isso daqui. Que é isso que está representado aqui, ó, nessa tela. Tá claro essa história do controle proporcional? Ele sempre atua no erro, né, professor? Se o erro for nulo, desliga. Erro, perfeito. Aí, é por isso que eu gosto dessa turma. Erro nulo, desliga controlador. E erro negativo? Desliga também. Desliga. Da mesma forma que eu não consigo passar de 4095, eu não consigo ficar menor que zero. Um controlador analógico digital, na escala decimal, é de 0 a 4095. Quer fazer o teste? Cadê o Excel? PV 370. É que eu não botei essa condição aqui, né? Mas a minha saída, a minha interface é de 0 a 10. Eu não consigo gerar menos 1,9 nessa interface. Ela é de 0 a 10. Então aqui seria 0, aqui 0, aqui 0. Tudo bem? Dúvidas? Difícil de entender nesse formato ou não? Querem um tempinho para digerir? Seguimos? Professor, não sei se eu vou falar, bobagem aqui. Diga. Um exemplo, seria a chama do fogão ali, que você vai controlando ali, para colocar... Se tá frio, você não aumenta a vazão do gás? Isto. Se tá quente, você não reduz a vazão do gás? Uhum. Enquanto a água não começa a borbulhar, você não está com a abertura de 100% da válvula? Correto. Eu pensei em leite. Não, é que o leite, a hora que começa a borbulhar, você já vai e desliga, né? É controle digital. E Mas ali pensa que você está fazendo lá um molho de macarrão. Enquanto você pôs o negócio congelado lá, você põe para torar, você põe a potência máxima do fogão. A hora que ele Isto. começa a borbulhar, se você deixar, queima o fundo, não é isso? O que mamãe, Correto. o que a esposa faz? Não, baixa a temperatura e vai mexendo, que é para não grudar o fundo da panela. Torrar tudo. Senão Correto. torra de baixo para cima. O controle proporcional é exatamente isso. O quanto mais perto está do produto acabado, mais fino acaba sendo aquele controle. Vai fazendo aquele ajuste, né? Exatamente. Só que esse ajuste, a sensibilidade está onde? Está no controlador, está no CLP. Isso aqui, pessoal, é um bloco do CLP. Né? Vocês não tiveram aula semestre passado? Ah, tem o bloquinho de temporizador? Não tem o bloco do contador? Tem o bloco do PID. Então você parametriza o PID exatamente para isso. Dependendo do sinal de entrada, eu quero um sinal de saída. Proporcional ao valor que está chegando. Proporcional à banda passante.
Ok, senhores? Muito bem. Controle integral. Professor, se você explicou aqui atrás que com o controlador proporcional o valor do PV nunca consegue chegar no set point, como é que eu faço para resolver esse problema? Aí eu vou falar para vocês. Depende do que você está controlando. Você está controlando o forninho de padaria? Ok. O que eu faço aqui? Se a minha temperatura ideal é 180 e o meu PV chega no máximo a 175, o que eu vou fazer aqui para corrigir esse processo? Se eu colocar um set point de 185, o meu PV não vai chegar no 180? Ou bem perto do 180? Tudo bem, senhores? Se o meu PV não consegue nunca atingir o set point, eu subo o set point, eu subo o PV. Então eu vou ter um PV próximo ao valor desejado. Faz sentido isso? Para forninho de padaria, tá ótimo. Né? O pãozinho vai ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, mas o pãozinho vai vender. Ok? A questão é, e se é um forninho? Forninho não, se é uma estufa de recém-nascida no neonatal. Você vai correr o risco de subir dessa forma aqui? Ah, o bebê precisa ficar, né, a 37 graus, põe 40, que os 37 vai chegar ali mais ou menos. Dá para confiar nesse tipo de processo? Com esse tipo de precisão? Se alguém aqui falar que dá, eu bombo agora. Né? Fala que dá, já sai com uma reprovação automática nesse momento. Existem processos, pessoal, onde não dá para ter uma tolerância assim tão grotesca. Tá? É exigido que haja um controle mais fino. E aí o que foi pensado? Espera aí, professor. Eu estou analisando aqui num determinado tempo que a medição está estável. Né? Imagina, dá um zoom aqui nessa imagem. Se eu der um zoom nessa imagem, em um determinado momento eu analiso aqui, está uma reta. Ficou muito tempo parado. E se eu perceber que com a constância desse erro, eu posso somar um valor e colocar esse valor da soma no meu MV, qual que seria a resposta? Você concorda que eu provocaria um degrau aqui? Na resposta do meu PV? Ou não? Vai buscar o set point, né? O meu objetivo é atingir o set point, mas de uma forma controlada. Então, se eu ficar muito tempo com um erro estático, eu faço um equacionamento do quanto falta para mim chegar no set point e eu somo uma grandeza no MV. Qual que vai ser a consequência? Eu vou gerar um salto aqui, ó, no meu PV. E é exatamente isso que o controle integral faz. Olha lá. A finalidade da ação integral é eliminar o desvio permanente em decorrência da ação proporcional. Se eu tenho uma ação proporcional que provoca um desvio contínuo, está aqui, ó. Eu percebi que o desvio está contínuo, eu somo um valor no meu MV. Ó, meu MV estava aqui, ó, comecei a cair. Caiu, estabilizou a queda. Só que no que estabilizou a queda, estabilizou o PV.
Eu não quero um PV estável aqui, eu quero um PV estável aqui em cima. Quando eu percebo isso, ó, eu somo um valor na minha variável manipulada e a consequência é eu aproximo o valor do meu PV ao set point desejado. Então, basicamente, o controlador verifica o momento em que o erro se estabiliza e, nesse momento, em intervalos de tempo que podem ser de 0,24 até 15 segundos, equivalente a 4 a 250 intervenções por minuto, ele acrescenta um valor na saída do controlador, até que o erro seja eliminado. Então ele vai fazendo somas e subtrações através de um cálculo integral, provocando que a variável de processo atinja o valor do set point. O termo integral pode ser expresso como a quantidade de repetições, ou seja, a soma dos erros ocorridos por unidade de tempo. Se o valor integral for 250 repetições por minuto, a cada 0,24 segundos, será realizado o seguinte cálculo. Qual foi a variação do erro? Foi o quê? O erro anterior menos o erro atual. Se o resultado dessa variação for igual a zero, aplica-se a fórmula. Isso, né, se o set point for diferente do PV. MV, que é a variável manipulada, é quem? É igual à própria MV mais a variação do erro vezes um fator, um KI. Esse KI é uma constante de correção que poderia ser utilizado na correção do MV. Então, KI é uma constante a ser utilizada no controlador proporcional integral. Então, ó, é uma constante vezes a variação do erro. Vale ressaltar mais um detalhe, tá? Concorda que o controle integral surge para eliminar parte do erro do controle proporcional? Tudo bem, senhores? Isso quer dizer o quê? Faz sentido eu falar de controle I sem ter o controle P? Não faz sentido. Eu posso ter um controlador proporcional e posso ter um controlador proporcional integral, mas nunca um controlador somente integral, porque esse tipo de correção, de integração, só faz sentido quando eu estou falando de uma correção de um erro do controle proporcional. Dúvidas aqui? Então, professor, eu tô pensando aqui, mas agora faz sentido que ele precisa do P mesmo, porque a pergunta que eu ia fazer é, por exemplo, ele com essa correção de erro, ele não poderia até passar do set point. Ainda ocorrerão overshoots. Pensa o seguinte, eu defini uma constante de integração de 5%, ok? Ele aumenta em 5% e em 5% o meu valor de MV. Quando, na verdade, para corrigir aquele erro ali, eu só precisaria de 4. Mas eu não defini uma constante de integração com uma resolução suficiente para adequar o processo. O que vai acontecer? Overshoot momentâneo. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Aí sim, mas como eu resolveria isso? Porque não é ideal, né, ter o overshoot. Qual foi o início do discurso? Muitos anos de conhecimento, muitos anos de estudo
e ainda assim você não vai saber como dimensionar esse processo. Tá. Por isso que existe o ajuste fino, né? E por isso que surgiram novas técnicas para detecção e correção de malhas. Talvez seja um momento, então vamos falar. O controlador PID é o que tem de mais moderno na face da Terra para controle em malha? Não. Pelo contrário, é o controle mais antigo que existe, né? Em malha fechada. O controlador mais antigo existente em malha fechada é um controlador PID. Não tem nada mais novo? Tem. Já ouviram falar de lógica fuzzy? Lógica fuzzy é o seguinte: você tem uma tabela preenchida com todos os erros possíveis e imagináveis que a planta pode apresentar. Tá? Para determinado erro, você usa tal correção. Para determinado erro, você usa tal correção. E quando eu tiver entre dois erros conhecidos, você interpola e acha um valor intermediário. Essa é a tal da lógica fuzzy. Ok? E o que tem mais novo lógica fuzzy? Ah, tem rede neural. Ah, rede neural, professor, já ouvi falar. Tá, como é que funciona? Rede neural, você não tem uma tabela, você tem uma expressão que define aí, você tem uma normatização, né? Você tem um... Como é que eles falam? Você lineariza a expressão que faz a correção do erro. Então você define parâmetros e equações que, baseado no erro, vai te dar um valor ideal para correção de processo. É algo um pouco mais elaborado, mais refinado do que o simples cálculo do PID. Ok, legal, é satisfatório isso? Em algumas situações sim. Projetos mais complexos não. Porra, mas tem coisa mais complexa que isso? Tem. E aí, o que eu faço? Aí a gente começa a utilizar inteligência artificial. Machine Learning, já ouviram falar de Machine Learning? A máquina identifica qual é o erro e ela faz testes e interações no processo e ela registra de qual desse teste que ela executou, onde ela obteve o melhor resultado. E aí, quando esse erro ocorre novamente, ela aplica a fórmula de novo. Enquanto essa fórmula for verdadeira, ela continua aplicando. Em alguma situação, essa fórmula dá um erro. O que ela faz? Faz testes de contorno de erro e chega numa nova fórmula. Então, ela vai usar essa nova fórmula sempre que aquele erro apresentar. E com isso, a máquina vai aprendendo a trabalhar com os erros. Isso que a gente chama de Machine Learning. Quando que eu consigo fazer isso? Quando eu tenho um equipamento já para trabalhar com inteligência artificial. Tudo bem? Tudo sim. Nada disso funcionaria se não tivesse o PID lá atrás. E para falar desses outros algoritmos, aí com certeza o negócio vai longe. Não dá para falar nesse curso. Mas essa pincelada sobre o tema eu acho legal, né? Porque são termos que todo mundo usa. Ah, usa o Machine Learning. Mas o que é Machine Learning? Você sabe me dizer o que é? Ah, não sei. Eu sei que a máquina aprende. É isso que você vai ouvir em campo, infelizmente. Tá? Machine Learning é isso. São tentativas, acertos e fracassos de referências de correções de erros aplicadas de forma automatizada. Com o objetivo de chegar no set point. Tem uma historinha muito boa também que eu conto para os alunos nessa etapa, nessa aula. O que tem de mais avançado, né, de malha de controle desse tipo aqui? Qual é a malha mais veloz de ser implementada? Né? Qual é o melhor recurso existente para controle PID?
E aí eu falo que é o seguinte, o controle mais eficaz, com maior velocidade de resposta, é o controle analógico, feito com capacitor, com indutor e com resistor. Por quê? Não tem ciclos de processamentos de atraso. Vocês lembram lá nas aulas de CLP que um ciclo de varredura pode durar quanto? Alguns milissegundos, não é? Alguns milissegundos para um avião a jato é morte. Então, um controle de jato supersônico, controle de pilotagem, é controle analógico. Isso quando você está abaixo da velocidade do som, né? Quando você está acima da velocidade do som, não existe controle. Você mirou, você vai numa linha reta. Se tiver mirado para baixo, você vai bater. Se tiver mirado para cima, você vai sair da atmosfera. Acima da velocidade do som, você não tem controle. Mas quando você está abaixo da velocidade do som, você ainda tem controle. Detalhe, quando você vê naquele filme, né, o cara puxando o manche do avião com força, você acha que o cara está puxando o avião, todo aquele peso, toda aquela massa, toda aquela aceleração no braço? Não é, cara. Né? O que ele está fazendo com aquele manche? Ele está fazendo o quê? Ele está definindo um set point para que uma automação embarcada na aeronave tome as ações proporcionais correspondentes ao que ele está querendo fazer. Dentro de um limiar de controle permitido ao piloto. Que bom que os kamikaze não tinha isso, né? Oi? Os kamikaze lá do Japão não tinha isso ainda, tinha, né? Cara. Aquilo lá era motorzinho de Fusca. É ultra leve aqueles aviõezinhos da Segunda Guerra. Os caras miravam e iam embora. Tora e vão embora. Né? Agora você compara com essas tecnologias de hoje em dia. Vocês já viram aquele helicóptero americano, o Apache? Todo quadradinho, todo blindado, helicóptero de guerra. Quem gosta do assunto, né? Já deve ter visto em algum filme, alguma reportagem. Durante o projeto daquele helicóptero, acho que derrubaram 3 ou 4 durante a fase de teste. Subiu o primeiro, caiu. Subiu o segundo, ficou um pouquinho, caiu. Subiu o terceiro, estabilizou. Começou a andar um pouco, caiu. O quarto não caiu mais. Por quê? A máquina aprendeu como pilotar aquele helicóptero. Então, hoje em dia, ele não cai mais. Por quê? Porque a malha de controle da aeronave, houve um aprendizado, houve um machine learning ali. E é um helicóptero antigo. Então, o piloto do helicóptero, ele não está oscilando nada ali mecânico. Ele está gerando set points para que sistemas secundários peguem aquela referência de controle que ele está utilizando e transfira essa referência para os elementos de ação dentro da aeronave. Tudo bem, senhores? E senhoritas? É um assunto bonito de ver. Você vê o pessoal calculando esses negócios. Bem complexo. Bem complexo. Sim. Mas mesmo de controle. Desculpa, querido, eu não consegui te ouvir. Repete, por favor. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá, professor. Mesmo que o hardware de controle, o processador de 32 SP, não vai ser do controle analógico? Mesmo um hardware de controle com processador USB. Sem DSP. Se é melhor ou pior que o analógico? É isso? Foi essa a pergunta? Professor?
Infelizmente, Felipe, a tua comunicação está cortando, mas eu quero responder a tua pergunta. Tenta de novo, por favor. Vocês conseguiram ouvir a pergunta do Felipe ou cortou só para mim ou para vocês também? Não, cortou aqui também, professor. Tá com eco a comunicação. Tenta de novo, Felipe. Tá ouvindo agora, professor? Agora sim. Então, professor, o senhor tratou aí quanto à velocidade de atuação dos controladores, né? O controlador analógico é bem mais rápido que um digital devido não tem os delays de processamento. Perfeito, isso mesmo. Se esse hardware ele foi implementado, esse hardware de controle, ele foi implementado baseado num processador, sei lá, de 32 bits ou num chip DSP, porque lendo alguns manuais de máquina, de inversor de frequência, de acionamentos, né, servocontroladores, eles colocam lá que, por exemplo, um inversor de frequência, um servomotor baseado no chip DSP, ele tem um desempenho de controle muito superior a um controlador de 32 bits ou 16 bits antigo. Um DSP não vai ser melhor que o analógico? A aplicação, por exemplo, que o senhor disse em avião, em aviônica, essas coisas? Vamos falar de DSP? Quando eu falo de DSP, na verdade eu estou falando de planilha preenchida, de pergunta e resposta. Então, em termos de resposta, eu apliquei uma pergunta e em um clock eu já tenho a resposta do que eu programei, correto? Você já chegou a mexer com o DSP ou não? Só na faculdade, só. Legal. Então, mas você lembra que basicamente um DSP você grava uma tabela de respostas baseada em algumas questões que você faz. Por isso que ele é um dispositivo tão rápido, chega a ser o ponto de mais rápido que processadores de 16 bits. Correto? Só que aí eu caio numa segunda armadilha. Que é o quê? Qual é a resolução que eu vou ter na interface analógica do DSP? Entendeu? É o tempo. Não, mas aí já não é mais o tempo de interação, mas sim a questão da resolução da saída do dispositivo. Que eu utilize um dispositivo de 24 bits. Qual é a minha resolução de 0 a 10 volts? Pega 10 dividido por 2 elevado à 14ª. Você vai ter uma resolução. E essa resolução ela vai ser mais pobre do que uma resolução analógica. Entendeu ou não? Entendi. Mas muitos fabricantes, a VEG, elas não sei se o desempenho é superior na prática. No sistema de fabricante controle afirma que o desempenho é superior. para servocontrolador. Nossa, desculpa, Felipe. Tá ruim de novo. Eu acho que você tá num lugar sem cobertura aí, cara. É isso? Tá ouvindo agora, professor? Agora sim. Só tô ouvindo ruído, Felipe, de fundo. Não tô ouvindo sua voz. Professor? Não ouvi nada. Se você comentou alguma coisa nesse intervalo, eu não consegui ouvir nada. Consegue aí, professor. Tá ruim aqui, eu não consigo. Tenta escrever. Você tá no micro ou tá no celular? Escreve os questionamentos aí e a gente comenta ainda até o final da aula. Pode ser? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, então. Por último, pessoal, controle derivativo.
No controle derivativo é analisado a velocidade da variação do erro. Essa ação tem por função garantir que a reação do processo não seja abrupta a ponto de provocar overshoot. O que seria uma reação abrupta? Eu vou voltar ali na imagem da correção integral. Dá um zoom aqui, ó, nesse início da integração, da ação integral. Você concorda que é quase que um degrau unitário aqui? Estava estável, aí de repente ele joga para uma crescente. E se tivesse uma forma dessa crescente ser amortizada ao longo de um determinado tempo? Tá? Em vez de eu criar esse degrau de correção, eu criar uma senoide de correção. Mesma coisa, ó. Em vez de eu provocar essa senoide no MV, eu fazer um crescimento no MV um pouco mais suave. Baseado no quê? Na velocidade da variação do erro. É exatamente isso que a correção derivativa acaba fazendo, né? Correção na velocidade da variação do erro. Fica até difícil a gente mostrar, né, graficamente o que seria essa correção de variação abrupta. Olha lá, ó. Ele jogou para zero, depois volta a retornar ao valor do MV. Por que ele jogou para zero? Porque ocorreu esse overshoot aqui, ó. Overshoot é erro negativo, joga a correção para zero, para depois estabilizar. Antes de gerar esse overshoot, eu estou detectando a variação de velocidade do erro. Então eu faço uma correção na variação da velocidade do MV e provoco uma interação aqui um pouco mais suave na reação do meu sistema. Uma forma de tentar explicar isso aqui para vocês é o seguinte. Vocês já fizeram mudança de casa? Empurrar móvel pesado de um lado para o outro? Não? Eu acredito que boa parte, pelo menos, já teve que fazer alguma mudança, empurrar algum objeto pesado de um lado para o outro. E vocês percebem que é o seguinte, na situação inicial, né, aquele atrito estático, você tem que empregar muita força no objeto para ele começar a deslocar. Né? Vocês podem concordar comigo que é um mal necessário. Né? Não precisa nem confirmar, porque eu sei, porque eu já fiz muita mudança na minha vida. A questão é, quando esse móvel pesado está chegando perto da parede, o que você começa a fazer? Você continua aplicando aquela força de ida, mas você não percebe, mas ao mesmo tempo você provoca uma força contrária para que a saída não vá tão forte, mas que também você não consiga frear o avanço desse objeto. Então você provoca uma queda na velocidade de deslocamento, mas você não interrompe o deslocamento. Porque você sabe que se aquele móvel você parar ele num momento, você vai ter que aplicar aquela energia em excesso para tirar ele do atrito estático de novo. Então é mais ou menos o seguinte, você meio que empurra a peça puxando ela de volta. Então seria uma forma, talvez, de estar explicando para vocês o que é esse controle derivativo. Eu estou dando um tiro praticamente na correção integral, mas eu estou amortizando esse tiro. Olha, eu sei que eu preciso chegar a 10% de correção, mas vamos subir um pouquinho por vez? De forma que eu não provoco um degrau na correção integral, mas sim eu provoco uma amortização na correção integral, através de um cálculo derivativo. É a forma mais simples que eu teria para estar explicando isso aqui para vocês. Mais do que isso, vocês precisam ter embasamento de cálculo do que é uma integral e do que é uma derivada. Matematicamente falando, quem é o inverso da operação de soma? Não é a subtração? Quem é o inverso da operação de multiplicação? Não é a divisão? Quem é o inverso da operação integral? É a operação de derivada. Então você aplica um equacionamento e aplica um equacionamento contrário para
controlar a velocidade dessa primeira equação que você está fazendo. E com esse controle derivativo, né, você tem essa amortização na subida da velocidade da correção do sistema. Então, Professor, diga lá. esses cálculos de derivada integral seria aquilo lá, x é igual a 1 tendendo a 0? dx dt, dy dt, dy dx. Chegou a ver isso aí em algum momento da tua vida? Uns livros aí que eu andei olhando, muito complicado aquilo ali. Misericórdia. Tem nem noção. É 1 elevado a x que tende a 0. É um monte de cálculo ali Então, que quando é complexo. Complexo, esse é um complexo. grande problema de alguns professores da área de exata, entendeu? Aí você pergunta para o indivíduo, professor, onde é que eu vou usar isso? O cara fala, olha, para você eu não sei. Para mim, serve para mim ganhar 10 pau por mês. Eu já ouvi isso de professor na faculdade. Eu quase voei no pescoço dele, mas não, sabe, não vale a pena. Esses professores acadêmicos não têm, muitas vezes, não é porque ele não quer falar. Ele não sabe onde usa. E por isso ele tem essas respostas aí de subterfúgio. A grande verdade é essa. Então, quando você explica para um aluno, pessoal, cálculo de integral nada mais é do que o cálculo da área. Um cálculo de integral é um cálculo de área. Qual é a integral de um valor de 10 volts por um período de 10 segundos? Qual que é a área que você tem? 10 vezes 10, 100 volts segundo. Você fez a integração do sinal. E se eu tiver 5 volts em 10 segundos? 50 volts segundos. Tá aí, você fez integral. Não adianta a gente querer botar medo em vocês. Ah, a integral de 0 a infinito. Porra, eu não estou calculando infinito, eu estou falando de 10 segundos. Você vem me falar de infinito? E eles não têm essa aplicação. Aonde que eu uso? Eu uso aqui, ó, um controle proporcional integral derivativo. Eu vou calcular o erro a cada 5 segundos. Qual foi a variação do erro nesses 5 segundos? Calcula a área daquilo lá, você vai ter a integração. Qual é o cálculo da derivativa disso aqui? Qual é o ângulo com que essa correção foi feita? Pega esse ângulo, divide por 2, você amortizou a curva. Tá feito. É mais fácil explicar para vocês graficamente do que eu gastar um semestre explicando ali, né, a tal da integral de A sobre B, de dx dt. Isso tem a sua importância? Tem. Né? As ligações neurais que você faz na tua cabeça, exercitando esses problemas de matemática, são para o resto da sua vida. Então, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, serve para quê? Formação de rede neural capaz de resolver de problema lógico. É para isso que serve, para desenvolver o seu cérebro. Você tem que passar por isso. Depois que você aprendeu, cara, você não usa mais isso. Ah, mas o cara do MIT lá, o cara da NASA usa. Legal, vai para a NASA e vai usar. MATLAB faz isso, joga os parâmetros e você tem software para resolver isso. Mais importante, vocês não são mais da época da posse, vocês são da época do uso. Tem um aplicativo hoje no Google que te dá a resolução de uma integral. Joga lá no Google, integral de dx dt de 0 a π, com raio de 5. Te dá o resultado. O que é a integral? É isso que eu preciso que você saiba. Ok? Ok. Como é que esse controle derivativo ocorre? Velocidade da variação do erro
igual ao erro anterior menos o erro atual dividido pelo tempo. É cálculo de área isso aqui, pessoal. Isso aqui eu estou calculando área. Erro anterior menos o erro atual. Se eu estava errando 10, agora eu estou errando 5 em 5 segundos, qual que é a velocidade de variação do erro? 1 grau por segundo. Ou não? Estou falando besteira. 10 menos 5, 5 por 5, 1. Velocidade de variação do erro, 1. Acabou. Continha de mais, menos vezes dividir. A saída será corrigida negativamente para amortecer a reação de MV. Opa! O pulso integral não é uma soma de uma grandeza? A correção derivativa é uma subtração. O que dá o resultado de uma soma com uma subtração? Uma amortização na rampa de subida. Simples assim. Saída será corrigida negativamente para amortecer a reação de MV, subtraindo o MV de um valor obtido pela multiplicação de um fator KD, constante de derivação, pela velocidade da variação do erro. MV menos o 1 que eu achei aqui, vezes a constante de derivação. O segredo não está nessa fazer essa conta, está em você achar qual é o melhor KD que eu vou usar. Esse é o pulo do gato. Assim como achar o KI é o pulo do gato. Assim como achar a banda passante é o pulo do gato. Então, o controle PID é a combinação dos 3 tipos de controle apresentados. Proporcional, mais o controle integral, mais o controle derivativo. Que pode ser expressado em uma única fórmula, MV igual ao proporcional mais correção integral mais correção derivativa. Ou simplesmente na expressão aqui, ó. Kp, coeficiente de proporção, multiplicado E de t, erro de função do tempo, mais a somatória de 0 a infinito do coeficiente de integração vezes a variação de erro em função de tempo, vezes o tempo da amostragem, mais o fator de tempo derivativo, vezes variação do erro em relação à variação do tempo. Então, existe um bloquinho de CLP que faz todo esse equacionamento. E você parametriza esse bloquinho com quais informações? Kp é um parâmetro, 30% de banda. Ki, fator integral, 10 amostragens por segundo. Td, fator de tempo de derivativo, cálculos a cada x milissegundos. Isso é o controle PID. Lembrando que isso daqui é um bloco que vai dentro de um CLP e um CLP possui um ciclo de varredura. Então, esse cálculo será executado a cada ciclo de varredura. Dúvidas? Comentários? Reclamações? Tudo bem? Vou finalizar a gravação e vou abrir um espaço para a gente estar conversando a respeito.